vários temas, havendo alguns temas principais, mas há vários temas que resultam das conclusões do Conselho Europeu. Eu não posso deixar de sublinhar desde já que, independentemente das palavras que o Sr. Secretário de Estado já proferiu nesta reunião acerca do problema da Palestina e do Médio Oriente, a verdade é que estamos perante uma ausência de qualquer referência nas conclusões do Conselho Europeu sobre a dramática situação na Palestina e com esta brutal agressão de Israel em Gaza e não só. E isto é uma opção que é reveladora do cinismo e da hipocrisia de quem, noutras ocasiões, é prolixo em proclamações e condenações sobre violações do direito internacional, direitos humanos e democracia, mas depois há aqui um standard que não é coerente. Quando foi dito e foram lembradas as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, e o senhor avançou depois na questão da solução dos Estados, e estou a citar que é nesse horizonte de solução estrutural do conflito que devemos concentrar-nos, na questão da solução dos Estados, e esta é a posição não do Conselho Europeu, porque nenhuma palavra se diz, mas é a posição do governo português, supostamente, e digo supostamente porque não é coerente com essas palavras, porque preconiza uma solução de 2 Estados e só reconhece um deles, que é a potência ocupante. E, portanto, estamos ou não perante um problema, do ponto de vista político, em relação a essa matéria. Estamos ou não perante um problema quanto ao escalar de um conflito e às ameaças de se alastrar cada vez mais. Não estou apenas a falar das agressões militares de Israel a Estados vizinhos, estou a falar também do que está a passar no Mar Negro e qual é a posição de Portugal, ou por outra, como se explica a posição de Portugal de integrar, de facto, uma intervenção militar de vários países relativamente a essa situação do Mar Vermelho em que, nesse alastrar e nessa ameaça de agravamento e de escalada do conflito, as coisas podem tornar-se cada vez piores. Relativamente ao quadro financeiro plurianual e às conclusões do Conselho, a revisão do QFP já tivemos a oportunidade de abordar na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República. E eu creio que a ideia central, para não estarmos a demorar muito tempo, a ideia central é esta. Na União Europeia há sempre mais e mais dinheiro para a guerra, mas não há dinheiro para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações. A rapidez e a intensidade como se canaliza milhares de milhões de euros em mais mísseis, em mais munições, em mais armamento, demonstra que há aqui uma situação que não tem fim à vista. E era este tópico que eu penso que é importante sublinhar. Eu sei que há aqui uma unanimidade nesta sala que é rompida pelo PCP. Nós não consideramos que a solução para a Ucrânia seja uma solução militar. Pelos vistos, todos os senhores e senhoras consideram que o problema e a guerra, a tragédia que se está a viver na Ucrânia terá uma solução militar. Nós não consideramos isso. Não consideramos isso e, aliás, na intervenção anterior, o Sr. Secretário de Estado deu a entender de uma forma muito clara que não apoiará nunca, que não apoia a presença de tropas portuguesas no terreno, com certeza. Então, mas a questão é que a União Europeia está a confirmar a cada dia que está disposta a enfrentar aquele conflito até à morte do último ucraniano. Nós não consideramos que essa seja a saída. Tem que haver uma saída política. Não há uma solução militar à vista, nem haverá. E, portanto, não é com mais mísseis. Dizemos nós que não é com mais mísseis e com mais bombas que isto se vai resolver. Mas, pelos vistos, não é essa a visão da União Europeia. E não é essa a visão do governo português. Nem do PS, nem do PSD, nem do Chega, nem da IEL. Nós não concordamos. Aliás, estes 50 mil milhões de euros agora decididos ainda vêm somar-se, resultante ao reforço do cinicamente chamado Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que é uma expressão e é um nome que nem o próprio Orwell se lembrou de inventar, este oxímoro orwelliano do Mecanismo de Apoio à Paz, que serve para comprar armamento e munições. Ainda sobre a questão dos agricultores, queria muito rapidamente colocar que, para além destas questões mais estruturais e mais, digamos, mais genéricas e transversais, há um tema que é muito objetivo e que apareceu em cima da realidade dos agricultores
não apenas do nosso país, mas dos vários países em que estas lutas têm vindo a recrudescer, que é, de facto, o conjunto de cortes, essencialmente até para a pequena agricultura, as injustiças que a política agrícola comum veio trazer aos produtores agrícolas, nomeadamente aos pequenos e médios agricultores, reféns cada vez mais desta desigualdade de poder, deste desequilíbrio de poder, não apenas entre economias e potências económicas da União Europeia, mas desde logo entre setores com a grande distribuição a controlar e a ter a faca e o queijo na mão. E, portanto, quando nós alertávamos para os cortes nos apoios que resultariam das decisões em relação ao PEPAC, quando nós alertávamos para a questão dos rendimentos dos agricultores, nomeadamente a agricultura familiar, a questão é, estes temas, na vossa discussão, isto é, terminando, Sr. Presidente, muito obrigado, na discussão que foi introduzida no Conselho Europeu acerca da agricultura, a expressão agricultura familiar surgiu, a expressão apoios à pequena agricultura surgiu, ou andamos aqui a discutir, digamos, teoria abstrata, desligada da vida concreta dos agricultores e da produção. Muito obrigado. Quanto à situação no Médio Oriente, nós também gostaríamos que existissem conclusões mais detalhadas ou detalhadas a este propósito em resultado do Conselho Europeu da passada semana. Apesar de tudo, parece-nos positivo que tenha havido um entendimento entre os líderes de que no próximo Conselho Europeu se procurará alcançar um acordo quanto à linguagem a propósito da situação dramática que se está a viver no Médio Oriente. É um tema, como é sabido, difícil a 27, uma vez que existem diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades em relação a este conflito em particular. E por isso, apesar de tudo, foi já possível, logo no início deste reacendimento, haver um posicionamento comum dos 27. Infelizmente não foi possível depois que os 27 tivessem a mesma posição quanto às resoluções que foram apresentadas nas Nações Unidas. E em que aí, não havendo de facto uma posição comum da União Europeia, a posição de Portugal é clara, ainda há pouco a reafirmei, no sentido da defesa de um cessar-fogo e no sentido da defesa mais a longo prazo de a solução dos dois Estados como solução estrutural para este conflito. Claro que estas iniciativas têm que ser tomadas num contexto multilateral e num contexto de um esforço coletivo que possa produzir algum impacto e ter alguma influência sobre a situação que se passa na região. E por isso, naturalmente, quando falamos de uma solução de dois Estados, não basta apenas a iniciativa portuguesa, é preciso uma iniciativa um bocadinho mais vasta que possa, de facto, colocar a questão e colocando a questão, que ela possa produzir resultados no sentido de uma pacificação da região. Quanto ao conflito na Ucrânia, quanto à guerra na Ucrânia, Sr. Deputado, já aqui tivemos N oportunidades de discutir o tema, de facto não temos a mesma visão sobre o tema, não estamos de acordo. É evidente, a nosso ver, que houve aqui um invasor e um invadido, que houve um agressor e um agredido, que houve quem violasse as regras de direito internacional e quem sofresse as consequências dessa violação, e por isso aquilo que não podemos permitir é que o invadido, o agredido, capitule à força da ilegalidade internacional e à força das armas por parte da Rússia. Isso seria manifestamente indesejável. E daí o nosso apoio à Ucrânia desde a primeira hora. É óbvio que todos nós gostaríamos de uma solução pacífica e de uma solução política para o conflito. Simplesmente, ela neste momento não se vislumbra e, portanto, o posicionamento que devemos adotar e onde devemos estar é ao lado da Ucrânia, na sua legítima defesa perante essa agressão absolutamente inaceitável. Quanto ao quadro financeiro plurianual, de facto, o CERN, há outras questões neste pacote de revisão intercalar, designadamente de propósito de ajuda em caso de catástrofes e de desastres naturais, enfim, vários outros temas, mas o essencial prendia-se com a ajuda à Ucrânia.
Mas não podemos olhar apenas para a parte e esquecer o todo. No contexto global do quadro financeiro plurianual, e se acrescentarmos o Next Generation EU, temos um financiamento europeu muito significativo para um conjunto de domínios que dizem respeito à vida das pessoas, que melhoram a resiliência económica, social dos Estados-membros da União Europeia, que ajudam na transição climática, que ajudam na transição digital e, portanto, é impossível ignorar que a União Europeia nos últimos anos, e designadamente no pós-Covid, fez um esforço muito grande. Portanto, quando o Sr. Deputado diz só há dinheiro para a guerra, não há dinheiro para as pessoas, não é assim. Há muito dinheiro, felizmente, neste momento, em função da decisão que foi tomada verdadeiramente inédita e quebrando vários tabus de recorrer a uma mutualização da dívida, para aumentar, para combater as várias vulnerabilidades económicas e sociais que existem nos vários países da União Europeia e para ajudar as pessoas e as nossas empresas a vingar no quadro da transição digital, da transição ecológica em curso e para melhorar as condições de vida das pessoas. Por fim, quanto à agricultura, Sr. Deputado, como sabe, ainda muito recentemente o Governo anunciou um pacote importante de reforço dos apoios ao setor agrícola, quer os apoios mais conjunturais, diria, para ajudar a mitigar os efeitos da seca que se tem vivido, no valor de 250 milhões de euros, quer um conjunto de outras medidas de reforço do apoio aos rendimentos dos agricultores, tanto no primeiro pilar como no segundo pilar da PAC, no valor total de 190 milhões de euros. E, portanto, há aqui um esforço muito relevante para apoiar o setor, para apoiar os nossos agricultores, com esta preocupação também de um reforço direcionado sobretudo para as medidas agroambientais, que aliás tiveram uma procura extraordinária. Isso é um fator positivo, ter havido um reforço enorme da procura justamente quanto às medidas agroambientais. Creio que isso vai no sentido correto e por isso o Governo respondeu também com o reforço dos apoios nestes domínios para apoiar o nosso setor agrícola. Obrigado.